Oi, gente, tudo bom? Domingão, estamos chegando, depois de sei lá eu quantos dias, estamos aqui novamente, outra live, e hoje, na verdade, eu queria falar de um assunto que é... Oi, Raslan, oi, Concília, tudo bom? Então, vão chegando aí, pessoal. Eu queria falar de um assunto hoje que é muito recorrente, que é o idiomatismo, não é? Na pesquisa, idiomatismo no instrumento musical. Então, muitos alunos me perguntam, como assim idiomatismo, não é? O que é idioma no instrumento? O idiomatismo é isso mesmo, é uma coisa em português, né? É o idioma do instrumento, né? O Edmundo, Flávia, Patrícia. Então, um exemplo de pesquisa em idiomatismo é você discutir peças originais, peças transcritas, arranjos. Tudo bom, Edmundo, Noah, do Joia? E então hoje eu estava aqui estudando, não é? E quebrando a minha cabeça com as coisas que eu me meto. Eu sou extremamente influenciada pelos meus amigos mofados e eu adoro estudar Bach, né? Talvez porque seja tão difícil que eu gosto de ficar tentando tocar. E eu aprendo muita coisa. E é um grande desafio você tentar fazer ficar idiomático uma coisa que não é idiomática, não é? Por exemplo, as suítes solo, para violoncelo solo, foram escritas para um instrumento totalmente diferente do contrabaixo. Outra, não é só a questão de tamanho, é a questão de afinação, a questão da afinação, eu digo, das próprias cordas, né? O contrabaixo é o único dos instrumentos na família que é afinado em quartas e não em quintas. E tem vários estudos, várias pesquisas, aí, principalmente fora do Brasil, discutindo as possibilidades idiomáticas do instrumento afinado em quintas, né? Nos permite tocar coisas escritas para violino, para violoncelo com uma facilidade bem maior. Porém, estraga tudo que você toca em quartas, né? Mas aí eu separei aqui 2 exemplos, né? Você é um dos mofados, isso mesmo. Você, Edmundo, a Beatriz. Eu não, eu sou moderninha, só finjo de mofada assim de vez em quando. Então, mas, né, por exemplo, observa o deslocamento que a minha mão tem que fazer para tocar um simples trecho, né, da suíte para violoncelo, o finalzinho da suíte número 2, por exemplo. É muita coisa, não é? É um trecho que os cellistas, por exemplo, vão tocar utilizando um deslocamento de mão muito menor, não é, que o contrabaixo, justamente por causa da afinação em quartas, que nos torna complicado tocar, por exemplo, intervalos de quarta, não é? Quando eu tenho que ligar intervalos de quarta, eu tenho que optar por um salto grande ou por cruzar cordas
né, em trechos que exigiriam som ligado. E daí, por exemplo, se eu tocar um trecho de um solo escrito para contrabaixo, você vai sentir que o esforço do deslocamento, apesar de também ser difícil, é muito menor, né? Por exemplo. E aí vai para outro lugar, né? Então você vê, é difícil, é desafiador, mas é muito mais em cima de posições, de deslocamentos, de referências de afinação que o contrabaixista tem, né? Então, se eu estiver discutindo na minha pesquisa idiomatismo do instrumento, significa que eu estou discutindo o quão mais tranquilo, o quão mais próprio para aquele instrumento uma peça é com relação a outra, ou uma certa digitação, uma passagem pode ficar mais tranquila ou mais complicada, dependendo do que eu estou querendo fazer, né? No caso, por exemplo, desse trecho da suíte número 2 que eu mostrei para vocês, eu começo com esse si bemol super complicado, né, Edmundo, esse si bemol, porque ele é justamente o encaminhamento para o fim do prelúdio, né, é onde se desemboca toda a parte final da suíte, do prelúdio. Então eu posso sair desse si bemol e ir pro sol aqui. Ou eu posso sair desculpa. Né? Então, as opções são várias, mas eu tenho vantagens em ficar nessa posição baixa aqui, né, de taço, ou de na de cima. Na de cima eu tenho a referência para continuidade lá na região agudo, e na de baixo eu tenho a corda sendo utilizada mais no meio e que me dá uma ressonância maior, que me dá mais brilho, mais harmônicos. Dependendo do momento em que eu for fazer isso, é melhor uma coisa ou a outra, né? E o que mais? Bom, falar e tocar é uma coisa complicada, né? Vão desculpando aí as minhas bobagens. Às vezes os bemóis precisam ser um pouco mais altos para que soem aceitáveis aos ouvidos. Pois é. Essa é uma outra... é um outro problema, né, para nossa... Daí falando seriamente com relação à música barroca, a relação da afinação também vai mudar muito com relação a uma outra peça que você esteja estudando na afinação temperada, por exemplo. Né? E o Edmundo tem toda razão. É a questão das comas, bemóis e 5 comas, enquanto os sustenidos têm 4 comas. Exatamente. Né? Então, fala o mestre Edmundo, né? Que todo o seu estudo de afinação vai ter que ser ajustado a essa questão do não temperamento, né? Agora, você vai ter que fazer isso em muitas peças contemporâneas também, né? Não é só na peça barroca, mas principalmente nas peças em que você não tem um instrumento temperado te acompanhando, como o piano, por exemplo. Aí você tem muito mais liberdade de fazer isso. Mas a discussão em pesquisa sobre idiomatismo vai entrar justamente... muita gente me pergunta, muitos estudantes me perguntam sobre como é que eu vou fazer, então, uma pesquisa
Pois é, somos todos aprendizes, Edmundo, mas tem gente como você que já aprendeu muito mais que eu, né? Eu tenho que mamar na sua fonte. Então, o que, que a gente pode discutir com relação à reedição de uma partitura? Não é o finale. Eu já falei isso aqui outro dia. Pegar a partitura e passar no final e dizer eu fiz a minha edição é um engano. Você fez uma editoração, né? Ou você transcreveu do manuscrito para a versão digitalizada. Editar é outra coisa. Editar é tomar decisão editorial. Então, você paga um técnico para colocar as notinhas no final para você e depois vai lá e edita. E editar é um trabalho de pesquisa, quer dizer, pode ser um trabalho de pesquisa. Se você justificar a sua edição, você pode estar fazendo uma pesquisa, tá? Então, eu tenho que justificar por que eu vou usar esse si bemol. Eu vou pegar o sol, ao invés de fazer. Opa. Quer dizer, uma das razões já é óbvia, né? Eu desafio quando eu mudo de corda aqui para baixo. Professora Sônia, que prazer, um grande abraço do Rio Grande do Norte. Oi, William, professor de contrabaixo lá do Rio Grande do Norte, muito bom. Então, quando eu vou editar uma partitura, eu vou ter que justificar dessa forma, né? Por exemplo, a mudança desse... Eu posso também usar esse si bemol com polegar aqui. E garanto o sol. Não é? Só que eu vou ter que começar esse si bemol com o vibrato que eu quero, com a sonoridade que eu quero, segurando ele no polegar. Ó. E se eu segurar com o dedo 2, ele ganha outro brilho. Então, essas discussões no seu instrumento são elementos de pesquisa. Não é? Eu vou ter que, obviamente, buscar, nesse caso, referências sobre edição, pura e simples edição, né? Como é que se edita música grafada, né? Grafia musical, edição, critérios de edição, para que eu possa basear as minhas decisões em algum referencial teórico sobre edição, né? A gente tem o internacionalmente respeitado James Greer, que inclusive já esteve aqui em Goiânia e deu curso pra gente aqui no Festival de Música. E em português a gente tem, eu não sei se esse livro dele está em português, o livro que ele tem sobre edição, mas temos o Carlos Alberto, né, recém-aposentado da Unirio, que tem um livro muito legal também sobre edição. Não é uma edição publicada, é um livro que discute edição, tá? Isso é muito importante. E tem alguns trabalhos em anais do Congresso, da Ampon, do próprio Festival de Música aqui, do tema, né, que é a Associação Brasileira de Teoria e Análise Musical, que chama Tema, e vários lugares que você pode buscar referências sobre edição de performance, que é uma outra questão, daí eu me baseio muito em música barroca, quando eu discuto edição de performance de música contemporânea, né? Eu vou dizer... Oi Edmundo, obrigada. O Edmundo está dizendo, super bacana que você demonstrou os dedilhados, a diferença da cor do som. Realmente muda tudo, então assim, se você tem um lugar onde soa muito melhor, tem mais harmônico, o som é bonito, e é domingo de Páscoa não, domingo de Ramos, né? Aí você fala, bom, vamos respeitar o negócio. O que você vai fazer? Bom, você vai ter que desenvolver algum exercício, técnica, para tocar da maneira que é menos garantida a sua afinação, em função do som que é muito mais bonito, né? Ou seja, não dá para ser feliz o tempo todo, né, gente? A gente vai ter que tomar uma decisão. Você vai tocar onde é mais fácil, entre aspas, porque não tem nada fácil em tocar bar, mas você vai escolher onde é mais tranquilo de garantir a afinação e abrir mão do brilho, da qualidade que você possa ter, né? Ou vai ser um pouco mais destemido e vai arriscar no lugar que você sabe que soa mais legal e vai estudar muito mais, né? De qualquer forma, você vai correr o risco de cometer algum erro, né? Enfim,
somos humanos, a gente estuda para que o erro não aconteça, porém temos que viver com ele, não é? A menos que você tenha um estúdio maravilhoso de gravação para consertar tudo. Mas na vida real a gente erra. Então eu estava dizendo, vários trabalhos de pesquisa, pessoal da performance, de qualquer instrumento, pode usar isso que eu estou falando como referência para trabalhar pesquisa idiomática no seu instrumento, não é? Se tem eu estava falando de edição de partitura, edição de performance. Edição de performance é quando você prepara o manuscrito, quer dizer, prepara a sua edição do ponto de vista do performer, não do ponto de vista do compositor. Ou seja, você, obviamente, respeita o texto escrito, o estilo, o gênero, o contexto todo, mas você vai tomar decisões editoriais que dizem respeito ao que é melhor para o performer ver impresso no papel quando ele precisa tocar aquela peça. Eu me inspiro muito na música barroca porque naquela época se escrevia na partitura muitos detalhes, por exemplo, opções de ornamento, opções de condução, opções de oitava, de articulação, porque o compositor era também performer, não é? O compositor tocava, o Couperin tocava cravo, o Marré tocava violone, então ele escrevia na partitura o que era necessário para o executante. Também era musicólogo, também era escritor, também era um monte de coisa que a gente hoje no nosso mundo, a gente mal é uma coisa, não é? E a gente não domina mais tantas coisas quanto se dominava antes. A gente gasta mais tempo no zap, né, coisa e tal. Então, mas a gente tem uma formação mais específica e mais limitada também do que a formação do músico àquela época. Então, hoje em dia é muito necessário que se discutam edições de performance, aquelas principalmente de música contemporânea, música inédita. Ora, se você foi a primeira pessoa a executar aquela música, quem tem mais autoridade que você para fazer uma edição de performance? Não é? Os exemplos dos manuscritos, né? Justamente, informações incríveis dos manuscritos mineiros, né? Oi para quem está entrando. Então, o que eu faço? Eu começo a editar na partitura da peça que eu estreei, os caminhos que eu testei, coisas que eu achei que funcionavam, outras não funcionavam. Eu vou acabar, muitas vezes, tendo um determinado trecho, que pode ser executado de mais que uma maneira. Eu vou optar por uma, porque uma hora eu tenho que optar, né? Porque senão eu não toco. Mas você pode deixar a dica para quem vem depois e vai executar aquela peça, das opções. Imagina se Bach não tivesse anotado nada, ou Ana Madalena, né? Imagina se Couperin não tivesse anotado nada, porque ele já sabia como tocar, né? Hoje nós teríamos muito pouco material. E hoje, por incrível que pareça, nós temos muito pouco material sobre performance da música que está sendo escrita hoje. Porque o compositor te convida para tocar a peça dele, você toca a peça, rala, se arrebenta para tocar aquela peça, toca e guarda para você o seu manuscrito, né? Com as suas anotações. Quer dizer, o próximo que tiver que tocar aquela peça, que rale, não é? E aí vou deixar um outro parênteses. Na estreia de música contemporânea, de música inédita, é obrigatório que tenha uma nota sobre a música. É totalmente dispensável que tenha meia página sobre você, intérprete. Porque você é contemporâneo, você está no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, você está em tudo que é lugar. Então você coloca lá 3, 4 linhas sobre você e o link para quem quiser descobrir mais sobre você. Mesma coisa para o regente, mesma coisa para a orquestra inteira. O que interessa é a música que está sendo tocada, não o ego das pessoas. Então você se arrebentou para fazer a estreia daquela peça
E aí na nota de programa, linda, papel couché colorido, gastaram uma grana na gráfica. E aí o que é que tem lá para o cara ler? A história dos compositores, a história, a vida do regente, o nome, claro, o nome de todos os músicos, mas assim, a história da orquestra, meia página de você, grande solista maravilhoso, e nada sobre a peça que você está estreando, não é? Então a gente acabou de ter uma oportunidade muito grande, por exemplo, de ter material de pesquisa, não é? Porque notas de programa são um material fundamental para pesquisa em performance, desde que tivesse lá alguma coisa sobre o que você está tocando, não sobre a história da vida do compositor, a menos que seja o compositor que escreveu a obra inédita. E o contexto em que está sendo colocada a vida dele ali tem a ver com a obra que está sendo estreada. Qual que é a vedete do dia? A obra. Tá? A obra. Então, é um apelo que eu faço para pesquisa em performance musical. Se você for estrear uma obra e não tiver espaço para escrever sobre a obra, escreva no espaço da sua biografia. Reduza a sua biografia e inclua nela alguma coisa sobre a obra que você está estreando, porque ela é mais importante que você, né? Você está aí tocando obras e obras todo dia. Aquela obra só está sendo estreada naquele momento. E assine no final, porque qualquer pessoa que tiver aquele programa, impresso ou digital, não importa, tem um material de pesquisa e tem um histórico daquela peça para começar uma pesquisa, como nós temos hoje do período barroco, do período clássico, não é? E as notas de programa, se não forem para isso, são meros deslizes do nosso ego, né? Que aliás é grande pra caramba, né? Bom, eu vou botar o baixo no chão porque eu já dei os exemplos que eu queria. Peraí, no chão não, né? Porque ele não fica no chão. Vou me reorganizar aqui para continuar falando com vocês. Sentar um pouquinho, né? Já basta estudar de pé, tocar de pé, falar de pé também. Então e aí, uma outra coisa também que é mais difícil de falar, mas que você pode, é a relação do que você está tocando com qual instrumento você está usando, né? Por exemplo, aqui à minha esquerda, né, você tem esse instrumento aqui, que é o que eu usei um outro dia aí para tocar para vocês, que é um alemão, tem um som mais duro, mas é mais encorpado. E o que eu usei hoje, esse daqui, que é um instrumento do Gianfranco Fiorini, que é um descendente de italiano que vive em Belo Horizonte e construiu esse instrumento para mim em 2007 e que tem um brilho outro, ele é um instrumento para solo, então ele tem um timbre mais eloquente, ele é muito mais fácil de tocar e ele é muito mais fácil de tocar e tem uma caixa maior na parte de baixo, então ele tem uma ressonância maior e isso tudo muda a forma como eu opto por dedilhar, por tocar também, dependendo do instrumento as coisas mudam. E isso também é passível de discussão e ninguém pode discutir isso com maior propriedade que quem toca, não é? Então, outro dia me perguntaram aqui, mas a gente tem que colocar, né, a contextualização histórica. A gente está falando de pesquisa em performance. Eu só preciso do histórico se ele for relevante para o tema que eu estou discutindo. Se ele não for, eu não tenho obrigação de colocar história por ter história, não é? É claro que todo tema tem que ter contexto, mas traçar a linha histórica do assunto que eu estou falando não é uma obrigatoriedade. Foi quando a gente pesquisava, a área era representada pela musicologia, né? Quando da criação da Ampon, por exemplo, nós só tínhamos duas áreas na música, a musicologia
e a teoria e análise. Então, ao longo desses 40 anos, muitas outras... Hoje você vai se inscrever no congresso, você vê lá que tem 10, 12 subáreas, desculpe. E uma delas é a performance musical. Então, a gente tem que falar do ponto de vista da performance musical. Se eu fosse musicólogo, eu falaria do ponto de vista da musicologia. Agora, significa que não me interessa a musicologia? Não, muito pelo contrário. Me interessa que os musicólogos continuem pesquisando para poder ter informação sobre isso. Porque a gente hoje não consegue estudar tudo ao mesmo tempo diante dessa loucura que é o mundo que a gente vive. Mas, na medida do possível, a gente estuda, mas não existe obrigatoriedade de colocar tudo que você estuda na sua pesquisa. A gente estuda muito mais do que o que a gente efetivamente pesquisa ou publica, não é? O que a gente vai publicando por aí são extratos do que a gente pesquisa. Só pensar no seu instrumento. Eu sempre acho, gente, que a gente tem que pensar no que a gente mais gosta de fazer, no tocar. O que eu toco? Eu estudo. O que eu estudo e o que eu apresento? Eu apresento 1/10 do que eu estudo, né? Eu estudo muito, mas o que eu vou tocar é uma parcela do que eu estudo ao longo da minha trajetória de instrumentista, não é? Você escolhe o repertório para aquele momento, dentre tantas coisas que você vem estudando ao longo dos tempos. Bom, então, assim, essa fala nossa aqui, de todo dia às 15 horas, até que a quarentena se acabe, ela não tem um roteiro fixo, não é? A cada dia eu vou abordando algum tema de pesquisa. Hoje, então, para minha própria surpresa, eu resolvi falar de idiomatismo, porque eu estava estudando e isso veio à minha cabeça de uma maneira forte e eu resolvi abordar. Eu, na verdade, ontem tinha pensado em falar em outra coisa. Mas, enfim, espero que tenha sido útil, né, essa abordagem. E se não houver nenhuma outra urgência da parte de vocês, amanhã eu vou falar sobre citação, tá? Citação direta e indireta, porque a gente está naquela discussão da redação do projeto. E na introdução e na justificativa, a gente já discutiu dias atrás de que é fundamental que você coloque referências, que você cite autores. Como citar esses autores? Bom, citar autores é uma citação. E a citação pode ser feita de várias maneiras. E eu queria discutir um pouquinho isso amanhã, porque eu acho que pode ajudar quem está pensando em redigir seus projetos. Edmundo, puxa, Sônia, que bacana. Que bom, Edmundo. Que bom poder inspirar alguém, especialmente poder inspirar você, o mestre, né? E tal. Eu continuo estudando, né? Para arrumar os meus bemóis, os meus sustenidos. Vamos ver como é que fica. Adoro estudar Bach, né? Eu sempre aprendo muito. E é isso. Amanhã vamos falar então de citação. E se tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma necessidade específica, né, de alguma coisa sobre a metodologia que eu ainda não abordei, entra aí no post do vídeo e coloca no comentário, para todo mundo ver e assim as perguntas não se repetem, tá? Na medida do possível, eu respondo aí nos próximos dias. A gente vai ficar de quarentena há muito tempo, eu acho. Tá bom? Um prazerzão. E assim, muitíssimo obrigado pela honra de tê-los aí, né? Boa quarentena para todos. Dentro de casa, tá? Dentro de casa. Super beijo.